Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos 144. Salmos 144, querido, e prepare-se, porque, não, né, Gilson, tem texto aí para chuchu. Olha, vamos ter que correr, acelerar, hein? Se você quiser acompanhando aí na sua casa, pelo que vai estar sendo transmitido aí no rodapé, se você quiser acompanhar pelo telão aqui, Salmo 144, versículo 1 e 2. E antes de eu ler esse texto, deixa eu explicar. Essa palavra, como eu já falei, domingo, ela é dividida em duas partes. Começa hoje e termina no próximo domingo. Tá? Eu falei que seria em duas quartas-feiras, mas na outra quarta-feira não serei eu que pregarei. Então, eu estou na escala desse domingo. Então, não sei se vai te animar a estar aqui ou não, mas ela começa hoje e domingo termina, tá certo? Então, 144, versículo 1, fala assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio e subjuga a mim os povos. Que Deus nos abençoe aí no estudo dessa palavra, da sua palavra. Amém? Se você gosta de anotar, essa palavra tem um tema, um título que se chama Treinados para a Guerra. Treinados para a guerra. E eu creio que não é novidade para ninguém que a nossa vida é cheia de lutas, de obstáculos, de adversidades, não é? De batalhas. A vida não é tão fácil como nós gostaríamos que fosse, não é? E isso de modo geral, eu creio que tanto para quem está na igreja, quem é cristão ou não, a vida é desafiadora. Mas para quem está na igreja, que somos nós, somos filhos de Deus, temos conhecimento da palavra, nós também, eu creio que nós devemos saber, e você saiba, que essa luta, essa batalha, Efésios fala que não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 6,12 fala isso. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Não é? Então, a nossa luta, ela pode até ser vista, sentida nesse primeiro andar, mas ela é combatida no andar do alto, não é? É contra tudo isso que Paulo afirma aí aos Efésios. E Davi, ele reconhece que o Senhor, ele tem a capacidade, no Salmo 144, que é um salmo de Davi, esse texto que nós lemos na abertura, no começo, na verdade, desse sermão, Davi tem a certeza, a convicção que Deus é aquele que o capacita para as batalhas, que Deus é aquele que vai treiná-lo para as batalhas, que Deus é aquele que vai forjá-lo para as lutas e batalhas. E mais, Davi tem a certeza que Deus não será apenas alguém que treinará o rei Davi, mas ele tem a certeza e a convicção que o Senhor também estará com ele em todas as lutas e em todas as batalhas. E no final, o Senhor dará a vitória. Amém? Assim é para nós também, não é? Agora, queridos, muito do que se fala em relação, e muito do que eu estou falando, nós sabemos. Não é novidade para você. E talvez muitas das coisas que eu for falar aqui, você já sabe. Mas não adianta apenas saber. Deus não está procurando pessoas que tenham um conhecimento teórico da sua palavra. A questão não é você ter todos os conceitos, os preceitos. A questão é mais do que isso, é você praticar.
E algumas coisas você deve praticar daquilo que o Senhor, algumas não, todas as coisas que o Senhor tem te instruído, você deve praticar. E como eu disse no domingo, esse sermão, e falei hoje também, esse sermão é separado em duas partes, divididos em duas partes. E nesse primeiro dia, nós vamos precisar nos desequipar de algumas coisas. Imagina você na figura de um soldado, paramentado, equipado, para ir para a guerra. Tem um filme que eu gosto muito, e eu gosto do filme de guerra, né? Todos lá da Netflix eu já assisti pelo menos uma vez, alguns várias vezes. Se você entra no meu perfil lá da Netflix, ele só vai mostrar filme de guerra, porque eu gosto desse gênero, né? E um dos filmes que eu gostei muito e gosto é O Resgate do Soldado Ryan. Já assistiram? Todo mundo já assistiu? Se não, assista hoje. Se você quiser, me paga até 5 que eu conto o filme inteiro para você. Porque eu já vi tantas vezes que eu sei muita coisa desse filme. Mas é um filme muito bom, até a questão histórica, porque, embora é uma história fictícia, mas o embate, o combate, né, aquele dia, o dia D, aquela desembarque na praia da Normandia, aconteceu realmente e muito provável daquela forma que nós vemos ali. E tem o capitão John Miller, né, que é o personagem do, como é que chama o ator? Do Wilson lá, Tom Hanks. O Tom Hanks, ele interpreta o capitão John Miller, não é? E ele desembarca ali naquela praia, e quando ele desembarca, ele recebe uma nova missão, que é resgatar o soldado Ryan, não é? Que é um paraquedista que está perdido em algum lugar na França, e ele vai ter que resgatar, porque três irmãos Ryan vão para a batalha, e 2 já tinham morrido. Só tem esse Ryan, né, um dos Ryans, vivo. Então o chefe maior lá do exército americano, não querendo que a mãe receba mais uma bandeira dobrada, né, que pelo menos um dos seus filhos volte, ele fala, vá buscar o soldado Ryan. Só que a companhia do capitão Miller sofre algumas baixas no desembarcar ali na praia. Então ele vai precisar recrutar pessoas para compor a sua companhia e sair em busca do soldado Ryan. E ele vai, não sei se você lembra dessa cena, ele precisa de uma pessoa que fala bem alemão e francês, porque ele está em território francês e enfrentará o inimigo alemão. E o intérprete da companhia dele foi para a glória, né, ali na praia. Então ele vai buscar ele pega um intérprete, um cartógrafo. Lembra disso? É um cabo. E o cabo, a função do cabo ali, ele interpretava mapa, um cartógrafo, né, e fazia traduções. E quando ele vai chamar esse cabo, vai recrutar esse cabo, é uma cena até engraçada, porque o cabo fica temeroso, é um soldado mais acostumado a ficar atrás da escrivaninha, apenas lendo, interpretando e desenhando. Ele não tem a experiência no front, né, no campo mesmo de batalha. E o capitão Miller fala, vamos embora, né? E ele pega a máquina de escrever dele, pergunta que se pode levar. Posso levar? O capitão mostra apenas o lápis. Ele fala, tipo, só isso vai te bastar. Aí ele pega uma mochila enorme, vai levar, o capitão pega, joga aquela mochila de canto e vamos só com isso. Fazendo um paralelo com as nossas vidas e o que nós vivemos espiritualmente falando e as batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes, querido, nós somos muito parecidos com esse cabo. Nós carregamos coisas conosco que, além de não servir para absolutamente nada na hora da batalha, além de que não vai contribuir com absolutamente nada, vai nos atrapalhar. Porque imagina um cabo na hora do vamos ver, né? Lá com a máquina de escrever.
e com aquela mochila enorme. Não serviria para nada e, além disso, atrapalharia. Então, hoje, o que Deus falará conosco, ministrará nas nossas vidas, são algumas coisas que nós devemos deixar, abandonar, ou, de repente, olhar de uma outra forma, nesse tempo de batalha que todos nós vivemos e que certamente continuaremos a viver. Essa batalha que nós vivemos aqui, e pode ser uma batalha espiritual, pode ser uma batalha física, pode ser uma batalha emocional. Isso ainda nós vamos enfrentar, até que Jesus volte para nos buscar. Mas não importa se nós enfrentaremos, o que importa é a promessa que o Senhor tem para nós nesse tempo, que Ele nos treina, que Ele adestra as nossas mãos e que Ele subjuga o nosso inimigo para nos dar a vitória. Amém? Então está preparado aí? Você está me acompanhando? Meu Deus, tem tanta coisa que eu escrevi aqui e tanta coisa que eu já falei. Vamos lá. Então vamos sair da questão conceitual e vamos para a prática. Eu vou falar apenas de 3 coisas. Poderia falar de mais, mas o tempo não nos permitirá, talvez, falar de mais. Mas está sendo preparado um material aí que, de repente, daqui a um tempo a gente tem um conteúdo mais parrudo aí para a gente estudar. Tá certo? Bom, primeira coisa que você tem que tomar cuidado e se desequipar ou olhar com muita atenção em relação aos seus sentidos. Isaías 32:3 fala o seguinte: estão os olhos dos que veem, não estarão mais fechados. Estão os olhos dos que veem, não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Você sabe o que é os sentidos? Os sentidos é um conjunto de impressões externas que são captadas pelo nosso organismo, através lembra do som 5? Você faltou nessa aula de biologia? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Alguém falou percepção? Não, querido, isso é outra coisa. Por favor, isso é outra aula. Bom, desses 5, 2 eu queria tratar com você que são importantes: a audição e a visão. A audição é a capacidade de nós escutarmos. Você está me escutando graças, não é, a esse sentido que Deus te deu. E você consegue ouvir esse som, e esse som que eu emito, ele é decifrado pelo seu cérebro. E mais do que isso, o que você escuta, ele mexe com você. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode ser codificado e induzir o seu ânimo, induzir as suas vontades, induzir o seu comportamento. Então é muito importante você tomar cuidado, porque os seus ouvidos, ele tem aquilo que você ouve, ele tem um poder transformador sobre a sua vida. Aquilo que você dá ouvidos tem um poder de transformar a sua vida, de te influenciar tremendamente. Isso pode ser muito perigoso. Teve um sermão aí, se você quiser buscar aí no YouTube, né, um sermão que eu ministrei, que eu lembro, acho que o título é a quem você tem dado ouvidos, alguma coisa assim, ou cuide dos seus ouvidos. Põe lá, César Núcio Ouvidos, vai aparecer no YouTube esse sermão. Então isso tem que tomar muito cuidado. Em Números capítulo 13, você lembra o que está acontecendo lá em Números capítulo 13? Moisés, ele envia 12
espias para observar a terra que Deus tinha prometido como herança para aquele povo. E eles passam 40 dias observando aquela terra, e depois dos 40 dias eles retornam, os 12 espias retornam, trazendo um relatório do que eles viram, e trazendo inclusive a amostra dos frutos que eles encontraram naquela terra. E olha só o relatório em Números 13, 31 a 33, diz assim, Números 13, de 31 a 33. Diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, com ele quem? Com Josué, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Querido, esse relatório foi determinante. 10 dos espias deram esse relatório. E essas palavras foram determinantes para mudar o ânimo de todo Israel. Eles estavam na expectativa de entrar numa terra boa, numa terra que foi prometida por Deus, numa terra onde realmente eles seriam donos, teriam posse daquela terra, porque todos tinham nascido como escravo, e como escravo viveram a vida inteira ali no Egito. Eles estavam na expectativa de viver, de ter grandes conquistas. Mas esse relatório, eles deram ouvidos a esse relatório, e esse relatório mudou completamente o ânimo deles. Eles não quiseram mais avançar. Eles não quiseram mais conquistar. Eles quiseram voltar e serem subjugados novamente pela mão escravizante de Faraó. Eles quiseram trocar a liderança de Moisés pelas mãos que escravizavam de Faraó. Eles fecharam os olhos para o horizonte, que poderia ser de grandes bênçãos e grandes conquistas, e olharam para trás, e tiveram saudades até daquilo que eles comiam como escravos ali no Egito. Tudo por quê? Porque uma palavra foi dita, e porque aquela palavra encontrou guarida naqueles corações. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, e como nós damos atenção, e como isso pode nos influenciar, como isso pode mudar a nossa perspectiva, como isso pode mudar o meu comportamento e o seu comportamento. E o que não nos falta, muitas vezes, são notícias não muito boas e agradáveis. Sim ou não? Principalmente quem fica lendo notícia aí, né? Se você olhar os sites, pelo amor de Deus, os sites de notícia. A coisa está pior do que a gente podia imaginar. Hoje eu estava lendo um relatório, numa outra perspectiva, em relação à nossa nação. O quanto percentual de cura nós temos em relação a essa pandemia. Quantas pessoas que foram curadas. Quanto que nós estamos vacinando por dia. Mas não se fala sobre isso. Aí nós ouvimos uma notícia, isso é apenas algo que eu estou dando um exemplo, pode ser até muito tolo, mas é um exemplo real e corriqueiro aí dos nossos dias, do nosso dia a dia. E quantas pessoas ficam assim temerosas? Tem gente que quase que literalmente morre de medo e não de Covid. Porque acha que o negócio pegou, morreu. Claro, não somos negacionistas, mas nós temos que olhar e tomar cuidado com o que nós ouvimos, porque senão nós podemos ser influenciados com essas notícias. Por exemplo, agora, um exemplo que eu acabei de te dar.
A Carla e o Alexandre receberam uma notícia que eles não gostariam. Estão no hospital, com a Letícia internada, e é provável que ela passe por uma cirurgia. De manhã eles não tinham essa perspectiva. Agora eles estão tendo. E como essa palavra, essa notícia pode mexer com os nossos ânimos, ou com o ânimo da Carla e do Alexandre. Então tome cuidado com o que você ouve e como você deixa com que essas palavras mexam em você. O segundo sentimento é a visão. E Jesus, ele compara os nossos olhos com uma candeia. Lembra? Ele fala, os olhos são a candeia do corpo. Olha só, Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, 22 a 23. Querido, usando o mesmo exemplo de Números capítulo 13, que eu falei da história ali de Israel, eles foram olhar, foram espiar a terra. 12 homens foram espiar. Passaram 40 dias espiando. Passaram 40 dias juntos espiando. Não chegou lá e cada um foi para um lado. Você espia o norte, você vai para o sul, eu vou para o leste. Eles juntos percorreram a terra e espiaram, olharam a terra juntos. A visão de 10, o olhar, a paisagem, era igual para todos, sim ou não? Todos olharam a mesma coisa. Todos observaram a mesma coisa. 10 tiveram a seguinte visão, que eu li, a coisa é difícil. As cidades são fortificadas. Nós não temos a condição de entrar. Nós somos como gafanhotos perto daqueles, são gigantes. Essa foi a interpretação da visão daqueles 10. Agora Josué e Caleb, que olharam a mesma coisa, olharam a mesma paisagem, olharam para os mesmos povos, olharam para as mesmas cidades, qual foi a palavra que Josué e Caleb disseram? Olha só, 14:7, Números 14:7. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É excelente. A minha visão, vocês olharam para uma coisa e vocês estão achando que é muito complicado. Vocês acharam que é terrível, que vocês não vão conseguir, nós vamos conseguir, mas eu quero falar uma coisa, aquilo que eu olhei igualzinho a você, na minha perspectiva, na minha visão, essa terra é excelente. A terra é maravilhosa. A terra é tremenda. Ouvidos e audição. Coisa que nós devemos tomar muito cuidado. E voltando ao exemplo de hoje, né? Que está fresquinho aí, da Carla e da Letícia de novo. A gente pode olhar para uma situação dessa e lamentar. Meu Deus, uma menina de 12 anos, 13 anos tem a Letícia, não é? Acho que é isso, mais ou menos. No máximo 14 anos tem a Lê. Poxa, vai estar no hospital, vai passando por uma cirurgia. Mas nós podemos mudar a perspectiva e a nossa visão. Deus abriu os olhos do médico e pôde observar isso. Poderia ter passado desapercebido. E esse cisto, que hoje é 13, pode aumentar. Se for um cisto hemorrágico, como a pastora teve um tempo atrás, e ele, não sei como é que chama tecnicamente, romper, obrigado, romper, pode ser uma infecção generalizada num corpo de uma criança. Isso não é percebido agora na infância, e lá na frente pode causar tantos problemas para ela.
Questão de perspectiva, de visão, é o mesmo cenário. E isso não tem a ver com positivismo, querido, entendeu? Olhar de forma positiva, não é isso. Não é você ser... eu esqueci o nome da expressão. Otimista. Não é você olhar com otimismo. É olhar com os olhos de um soldado, de um guerreiro do Senhor, que sabe que nós enfrentaremos lutas, mas Ele nos adestra para essas lutas. Ele está conosco nessas lutas. E Ele nos dá a vitória em todas as nossas lutas. Salmo 144 fala isso, é o tema desse sermão. Amém? Então, o que você tem vivido? Quais são as lutas que você tem enfrentado? E o que você tem dado ouvidos? E como você tem olhado? Qual a visão que você tem tido? Querido, e o inimigo é pródigo em usar esses dois sentimentos, esses dois sentidos para nos paralisar. Eu vou te contar duas histórias que você sabe. Uma está ali em 1 Samuel capítulo 17. Você lembra o que está acontecendo ali? Golias contra Israel, os filisteus contra Israel. E se você olhar no capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quem que os filisteus escolheu para afrontar o exército do Deus vivo? Israel, o exército do Deus vivo. Essa foi a visão e o discernimento que Davi teve. Nós não somos qualquer povo, nós não somos qualquer exército, nós não somos qualquer nação, nós somos o exército do Deus vivo. Mas quem que os filisteus escolheram? Um soldado pequenininho? Claro que não, de longe dava para ver aquele homem. Só o escudo daquele homem talvez pesasse mais do que alguns israelitas. O homem tarimbado na batalha. E aquele homem proferiu impropérios, não é? Para Israel. E a visão que eles tiveram e aquilo que eles escutaram fizeram com que eles ficassem atônitos e apavorados. A batalha ficou parada durante 40 dias ali. Até que Davi, não dando ouvidos para aquele gigante, e não dando atenção para aquilo que os olhos deles viam, ele se oferece para a batalha. Quer ver um outro? Senaqueribe, o rei assírio, quando ele vai marchar contra Israel, contra Jerusalém, na verdade, contra o reino de Judá, porque ali já estão separados. Capítulo 32 de 2 Crônicas, capítulo 32, 18. Diz assim: então os oficiais gritaram na língua dos judeus. Veja bem, Senaqueribe manda oficiais mandar uma mensagem ali, à beira do muro de Jerusalém. E esses oficiais dos assírios, ele vai falar em quê? Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Veja bem se não é o mesmo expediente que os filisteus usaram contra Israel, ali mostrando Golias, deixando Golias falar. É a mesma coisa que Senaqueribe agora está usando. Ele mostrou o seu grande exército, um tremendo exército. E ele fala: olha, nenhuma das nações conseguiram nos barrar. Olhe para trás, olhe para os outros reis, olhe para os outros deuses. Vocês acham que foi suficiente para nos barrar? Não foi. E por que vocês estão dando ouvidos agora para Ezequias? Olha o tamanho do nosso exército, vocês estão cercados, não tem como sair de Jerusalém. Nós estamos te dando uma oportunidade, sai daí.
Se entrega para ser escravo, porque senão nós vamos matar vocês. Está querendo o quê? Intimidar. Aparentemente, com a aparência do grande exército e também com a palavra. Querido, o inimigo faz hoje assim comigo e com você. Ele sopra coisas para nós ouvirmos. Ele mostra coisa para nós vermos. Para tentar mudar o nosso ânimo. Mudar o nosso foco. Parar a nossa caminhada. Porque Ele sabe que se nós nos levantarmos em nome do Deus Altíssimo, querido, quem poderá contra o Senhor, que é o nosso Deus, e contra o exército do Deus vivo? Ninguém, ninguém, ninguém. Então, em nome de Jesus, vigia aí. Vigia os seus ouvidos. Vigia os seus olhos. Se você aí está carregando coisas que não é para ser carregado, hoje é o dia de você se livrar disso aqui. Larga essa mochila para trás. Em nome de Jesus, que você não precisa disso. Só te atrapalha. Só te atrapalha. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. E o que aconteceu? Davi e Ezequias decidiram ouvir a voz do Senhor e olhar para Deus. E você sabe qual foi o resultado? Golias tomou-lhe uma pedrada naquele cabeção. Não é? E foi-lhe arrancada a cabeça com a própria espada dele. E Senaqueribe chegou cheio de peitinho estufado, achando que ia para cima, voltou para sua casa envergonhado. E lá na sua casa, homens do seu povo ainda tiraram a vida dele. E Israel não precisou colocar a mão em uma espada, em uma lança, porque o Senhor liberou a palavra para um anjo, e o anjo acabou com o exército assírio. Assim é o nosso Deus também. Assim é Deus, e é o mesmo Deus que eu e você servimos. Amém? Segunda coisa. Terceira? Sou bom de matemática, hein? Em duas já errei. Então essa é a terceira. Terceira coisa. Deixe de se apoiar em recursos físicos. Deuteronômio, acho que é a segunda, porque eu dividi a primeira em duas. Visão e... obrigado, querido. Deixe de apoiar-se ou de se apoiar em recursos físicos. Deuteronômio 8,17 diz assim: não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntarão para mim toda a riqueza. Vou ler de novo. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntarão para mim toda esta riqueza. Um dos grandes erros que nós podemos cometer, querido, em tempo de lutas, de batalha, de guerra, nós acreditarmos que recursos físicos nos garantirão a vitória. Não que seja errado tê-los. Não é errado. Mas o problema é quando nós não temos, acharmos que nós já somos derrotados, que nós não temos a capacidade de enfrentar os desafios. E quando temos, achar que eles nos bastam e que eles nos dão segurança. Alguns, antes mesmo de tentar, apenas por olhar o recurso dos outros, ou a sua falta de recurso, podem até desistir. Vou dar um exemplo para jovens. Quem são jovens aqui? Eu e mais quem? Isso, muito bem, parabéns. Né? Mas o exemplo é para jovens que estão no tempo do vestibular. Né? Talvez já não seja muito o caso da grande maioria que levantou a mão aí. Mas um jovem que deseja entrar na faculdade de medicina. Eu dei esse exemplo aí alguns cultos atrás, do culto dos jovens que eu preguei. Tem um sonho de entrar em medicina.
um desejo. É o sonho da vida dele é se tornar médico. Aí ele olha lá, relação candidato-vaga. Cara, mais de 100 por 1. Aí ele fala assim, bom, eu vou olhar então numa particular. Não muda muito, numa faculdade particular. E ainda tem a questão da mensalidade, que é assustadora. De repente ele fala que com os recursos dele, com a capacidade dele, não consegue, não vai conseguir. É muito difícil. Com a bagagem que ele tem, no colégio que ele estuda, com os recursos financeiros que a casa dele tem, que o pai e a mãe dele têm, ele nunca conseguiria ser um médico. E aí ele dá uma seta, ou pega um desvio e fala, vamos seguir uma outra carreira. Vamos fazer uma outra coisa. Sem ao menos tentar. Se esforçar. Querido, nós temos uma deputada, não é federal, que ela tem a formação em Harvard, brasileira. E se você olhar a história dela, é uma moça comum, de uma família humilde. Se formou em Harvard. Hoje é deputada federal da nossa nação. Uma jovenzinha, não é? A gente percebe que a gente está ficando velho quando a gente chama pessoas de quase 30 anos de jovenzinha. Né? Mas acho que ela não tem 30, não, ela tem pouco, ela tem menos, tem uns 20 e poucos anos. Quantas histórias que nós sabemos de pessoas que venceram e que não tinham recursos. Agora, a questão não é Deus sendo o nosso suporte, Deus nos capacitando, Deus dando todos os recursos necessários para mim e para você, para conseguirmos. É pecado quando nós deixamos de confiar em Deus. Quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós temos muitos recursos e achamos que isso já basta. E também é pecado quando nós deixamos de acreditar que Deus pode nos dar a vitória quando nós não temos recurso nenhum. Se nós olharmos para a história de Israel no Antigo Testamento, querido, nós vamos ver que, se não todas, 99,9% de todas as batalhas vencidas por Israel, eu errei, essa conta está muito errada. 100% das batalhas que foram vencidas por Israel, todas elas foram vencidas porque Deus deu condição para que eles vencessem. Não foi porque Israel era mais forte, não foi porque Israel era mais poderoso, não foi porque Israel tinha mais armas, não foi porque Israel era mais numeroso, com soldados mais fortes. Todas as batalhas que Israel venceu, não foi pela força do braço ou com a força bélica, foi com a força e o poder do Senhor. Amém? E assim é para nós também. Meu Deus, olha só, Davi no Salmo 20, ele tem esse discernimento. Ele fala o seguinte, Salmo 20, versículo 7, ele diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Versículo 7. Agora no versículo 8 ele vai mostrar o resultado de quem confia e quem não confia. Ele fala assim no versículo 8, eles quem? Eles que confiam em carros, em cavalos, nas forças, na sua força, nas suas armas. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome dEle. Por isso nós estamos firmes e permanecemos firmes. Amém? Olha, capítulo 11 do livro de Josué. Tem uma história interessante. O povo do norte, não é o reino do norte, porque ainda não existe o reino de Israel. O povo do norte, ali da região de Canaã, sabendo que os hebreus estavam subindo, Israel estava subindo para conquistar, eles formam uma coalizão, um grande exército, vários reis se juntam para tentar combater ou resistir a Israel. E Deus fala para Josué, fica tranquilo. Josué capítulo 11, versículo 6, Deus diz assim, não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei
todos mortos a Israel. Não tenha medo. Amanhã, eu, o Senhor, aquele do Salmo 144, que nós lemos, que fala que entregarei os inimigos nas suas mãos. Amanhã, a essa hora, todos estarão mortos nas tuas mãos. E é um grande exército que eles vão enfrentar. Poderoso, vários reis, várias nações, todos unidos para barrar e lutar contra Israel. E Deus, ele dá uma instrução, nesse mesmo versículo 6, ele dá uma instrução, ele fala assim, eu os vencerei, mas além dessa, ele continua, a você cabe cortar os tendões dos cavalos dele e queimar a seus carros. Você não vai precisar fazer nada, eu vou entregá-los nas suas mãos, mas você vai ter um trabalho depois. Você vai jarretear, cortar o tendão dos cavalos deles e vai queimar os carros de guerra deles. Querido, eu não sei qual é a arma mais poderosa que existe hoje no exército, no mundo. Não sei se é um caça, se é um tanque, se é um míssil, mais uma bomba, eu não sei. Mas a arma mais poderosa que existia naquela época eram os carros e os cavalos. Agora, era comum o exército vencedor pegar todos os recursos do exército vencido. Bens, objetos valiosos, até mesmo as pessoas poderiam ser tomadas e levadas como escravos para servir na nação vencedora. Cara, sobrou um monte de arma, e a arma mais poderosa que existia estava abundante ali para Israel pegar, os carros e os cavalos. Será que ele não podia, será que Josué não podia pegar essas armas e de repente fortalecer o exército de Israel? Por que tinha que inutilizar os cavalos para o combate? E por que tinha que queimar os carros de guerra? Justamente para que Israel não pensasse que ele precisava de recursos, de armas, que ele precisava ser um exército poderoso para vencer as batalhas e esquecer do nosso Deus. Poderia ser uma armadilha para Josué. E ele falou, então Josué, você vai cortar os tendões dos cavalos, você vai queimar esses carros, para que você não se apoie neles, porque vocês não precisam deles. Não precisará amanhã, e não precisará nunca, porque a minha força, a sua força, sou eu. Eu sou a sua força. Querido, e para nós é a mesma coisa. A gente não precisa ficar olhando para o tanto de recurso que nós temos ou não temos. Nós temos que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. O guarda de Israel é o nosso Senhor, e peleja as nossas lutas. E Ele nos dá condição. A força e poder está nele, não está em nós. Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Outro exemplo que é parecido. Gideão. Lembra? Gideão, medrosão. Lembra lá? Quem sou eu? Valente, valoroso. Quem? Está falando comigo? Errou o endereço. Não é comigo. E Deus estava falando com ele. Chamou Gideão. Gideão tinha quantos homens? É isso? Gideão tinha 32 mil homens no seu exército. Que é muito, mas ao mesmo tempo era pouco perto de quantos que ele ia enfrentar. Deus fala para Gideão, não vai com essa galera não. E começa, fala aí para os que são os como é que eu posso falar? Os sem coragem, os medrosos, né? Daqueles que estão aí com problema sério na armadura, pode voltar para casa já. Cara, na primeira já estavam indo embora um monte. Ele falou, é muito ainda.
Vamos eliminar mais um tanto. Ficou com 300. Por quê? Deus fala. Juízes capítulo 7, versículo 2, ele fala assim: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Eu vou tirar os seus recursos, para que você não ache que você venceu porque você tem poder e força. Você vai com um pouquinho, para que essa vitória mostre quem eu sou, me glorifique e continue você sendo dependente de mim. Amém? É assim conosco também. Você sabe o final da história. Meu Deus, uma vitória tremenda, improvável para Gideão. Da mesma forma, para Josué, Deus, Ele é especialista em dar vitórias para mim e para você improváveis. Porque Ele não muda. E Ele me ama, te ama, assim como amou Josué, e assim como amou Gideão, e assim como amou Israel. Amém? Meu Deus, corre que vai acabar o tempo. A última coisa, de uma lista que poderia ser muito grande. Cuidado com as armadilhas da sua alma. Cuidado com as armadilhas da sua alma. Salmos 42, versículos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Nós temos que tomar cuidado, vigiar e nos livrar das armadilhas da nossa alma. E eu quero falar a respeito de duas que a nossa alma é especialista em armar para nós. Na verdade, uma pode gerar outra. Uma pode nos conduzir a outra. A primeira é a ansiedade. Em tempo de luta, em tempo de batalha, em tempo do pau fechando, do pau comendo, a nossa alma é especialista em nos deixar ansiosos. Porque, querido, é muito legal quando a gente escuta e lê as histórias de Israel, quando a gente pega a Bíblia, e eu falo que a gente lê sem emoção, e a Bíblia ela deve ser lida com emoção. Não é? A Bíblia não pode ser lida apenas como um livro de histórias comuns, corriqueiras. Nós temos que tentar nos imaginar naquela situação. Tentar nos imaginar como Davi, enfrentando Golias. Para nós é mole hoje falar, Davi pegou 5 pedrinhas, mandou lá e socou na cabeça daquele cara. Mas se nós estivéssemos lá, se eu e você estivéssemos lá, nós seríamos quem? Davi ou o resto do povo? É fácil quando nós lemos sem emoção a Bíblia. Quando nós olhamos para Gideão enfrentando aqueles 300, aquele povo, aquele exército poderoso. Quando nós olhamos para Josué e Caleb e ele trazendo aqueles relatórios e sabemos todo o final da história. Só que a nossa vida também é uma história que está sendo contada todos os dias. Só que ainda nós não sabemos o capítulo de amanhã. Ou sabemos? Quem leu isso? Por favor, meu Deus do céu. Não? Você leu o horóscopo? Mas, pelo amor de Deus, não faça isso. Para saber o que vai acontecer amanhã. Não é nosso métier isso. Então nós não sabemos. E quando nós nos deparamos com o nosso Golias, quando nós enfrentamos o nosso Senaqueribe, quando nós enfrentamos a coalizão do norte, e nós não temos uma Bíblia na nossa mão que fala assim, bom, agora deixa eu adiantar para o capítulo 13 e ver o que vai acontecer amanhã. Nós não temos. E isso pode nos causar algo que se chama ansiedade, que é o temor do que pode acontecer. É o temor do incerto. É o temor da falta de segurança em relação
ou amanhã, ou daqui a pouco. E a ansiedade, ela pode causar o medo. E não é qualquer medo, é aquele medo que trava. Aquele medo que paralisa. Aquele medo que não faz você ir nem para frente, nem para trás. Você já teve um ataque de pânico e ficou paralisado? Eu presenciei uma pessoa tendo um ataque de pânico. Eu trabalhava em Campinas, num prédio, um prédio comercial, e tocou o alarme de incêndio. E sabe como é que é? Tocou o alarme de incêndio, antes de alguém ver o que era, gritaram fogo. e os elevadores foram desligados e a gente tinha que descer de escada. E nós estávamos, acho que no 8º ou no 9º andar. E tinha uma moça que trabalhava comigo, ela travou. Ficou travada. E não foi nem para frente, nem para trás. Tivemos que ir arrastando ela até chegar lá embaixo. Descemos descemos não, porque eu não estava lá. Eu fiquei sabendo das histórias, né? Deus era tão bom que eu fui estava fazendo banco. Quando cheguei, estava todo mundo lá para fora. Falei, o que aconteceu? Incêndio. Mano, tem fogo? Aí foram ver que tinha alarme. Foi um alarme falso. Mas a pessoa travou. E nós corremos o risco, por conta do medo, também travarmos. A ansiedade pode gerar um pânico e nós travarmos. E outra coisa que a ansiedade pode causar é nós agirmos de forma intempestiva. O que é isso? Fora do tempo. Olha lá Números, capítulo 14. Números 14. Versículo 39 a 44. Eu vou ler ali que está mais fácil. Quando Moisés transmitiu essas mensagens a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Tem mais? O que aconteceu? Pula mais para frente aí, 45. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. O que foi isso? Perder o bonde. Porque os 10 espias fizeram com que o coração daquela nação derretesse. Criou-se uma ansiedade, um medo. Não quiseram ir. Murmuraram, questionaram. Deus falou, então tá bom. Não vão entrar mais. Vocês vão peregrinar 40 anos no deserto, até que todos os líderes, todos os homens maduros morram e uma nova geração entre. Aí ficaram ansiosos e falaram assim, não, agora nós vamos agir. Nós vamos agir. Agir fora do tempo, de forma intempestiva. A ansiedade pode fazer com que você não trave, mas com que você tome atitudes também, fora do tempo, antecipadas ou atrasadas. Então, em nome de Jesus, que a sua alma não tenha mais oportunidade de te lançar armadilhas e você cair nelas. Porque em nome de Jesus, nós somos aquele povo que obedece ao Senhor, que crê no Senhor, espera no Senhor. Por isso as nossas conquistas estão seguras com Ele. Amém? Fique em pé, vamos orar. Venha Ministério de Louvor para nós terminarmos aqui louvando ao Senhor. Domingo tem mais. Nós nos desequipamos de algumas coisas. Domingo nós vamos nos equipar de outras. Em nome de Jesus. Feche seus olhinhos. Pai, muito obrigado. Bendito seja o teu nome. Porque o Senhor é nosso Deus. Deus bom e tremendo. Obrigado porque o Salmo 144, Davi diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador e o meu escudo.
aquele em quem me refugio, Ele a mim subjuga os povos. Obrigado, Pai, porque o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus que não nos isenta de passar por lutas e batalhas, mas o Deus que nos prepara para enfrentar todas elas. E mais do que apenas nos equipar, nos preparar, o Senhor não nos abandona no fronte, o Senhor não nos abandona no campo de batalha. O Senhor está conosco. A Bíblia diz, inclusive, que o Senhor é o nosso general. Mas não é qualquer general que fica acomodado numa sala comandando um exército. O Senhor é um general que vai à frente. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo e broquel. E essa noite, Pai, nós queremos declarar que nós confiamos em Ti. A nossa confiança está no Senhor e só no Senhor. E pedimos perdão, porque se alguma coisa foi revelada a nós, através desses textos, através dessa palavra, que nós estávamos carregando como algo pesado, algo inútil, algo que poderia nos impedir de caminhar com a velocidade que o Senhor quer que a gente caminhe no campo de batalha, ou até mesmo nos atrapalhar em relação às nossas batalhas, armas que nós achávamos que deveríamos andar, coisas que nós estávamos carregando, mas que nós percebemos que era apenas um peso morto. Nós queremos abrir a mão hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós lançamos, Pai, fora todo medo. Nós lançamos fora toda ansiedade. Nós lançamos fora, Pai, toda confiança em recursos extras que não sejam o Senhor. E nós consagramos os nossos ouvidos e os nossos olhos ao Senhor. Em nome de Jesus, unja-nos, proteja-nos, guarde-nos, dirija-nos. E que todas as vitórias que o Senhor nos der, e certamente o Senhor as nos dará, seja para a glória e louvor do Senhor. Eu quero orar por cada um que está aqui. Eu quero orar por cada um que está nos assistindo, especialmente por aqueles que estão enfrentando lutas e desafios. Que o Senhor estenda a sua mão de graça e poder. Que um revestimento, Pai, do Senhor venha sobre a vida deles, sobre esses corações, sobre essas almas, sobre esses olhos, sobre esses ouvidos. E que o Senhor os capacite agora de uma forma como só o Senhor pode capacitar. Tira a ansiedade, tira o medo, tira a angústia, tira a fraqueza. E coloca o seu poder, o poder do teu Espírito Santo neles. E que eles possam olhar para o Senhor. Eles parem de olhar para as circunstâncias, mas que agora os olhos deles sejam levantados para o alto e contemple o Senhor na sua formosura e na sua força. Porque é daí que vem o nosso socorro, é daí que vem a nossa força. E certamente o Senhor é o Deus que está pelejando por eles. O Senhor continuará adestrando as suas mãos. O Senhor continuará te capacitando. E o Senhor continuará te dirigindo. E dará a vitória sobre a sua vida. A vitória para a sua vida. Para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.